Sua vida pode mudar hoje, se você entender isso. O seu propósito pode estar escondido por detrás dessa crise. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45 diz: Deste modo vos tornareis filho do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justo e injusto. Meus irmãos e minhas irmãs, essa mensagem é uma das mais profundas que você vai ouvir. Se você entender o que vou te falar hoje, começará um novo ciclo na sua vida. Uma vida em abundância em todos os sentidos. Sua vida pode mudar hoje, se você entender isso. Existem muitas pessoas criticando o que vem acontecendo com a humanidade, dizendo: eu não entendo por que Deus permitiu esse coronavírus. Eu não entendo por que fulano foi infectado pelo coronavírus. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que eu, que frequento a igreja, dou o meu dízimo direitinho, fui afetado por esse caos na economia e estou desempregado. Eu não entendo por que ciclano, vivendo uma vida de pecado, uma pessoa tão mundana, estão prosperando, mesmo em meio a essa terrível crise. Muitos de nós tendem a julgar as pessoas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente. Eu deveria estar blindado com a relação a qualquer mal, com relação ao coronavírus, ou a qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido contra as ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus, ou nem considera Deus, deveria estar sofrendo e deveria estar no grupo de risco para ser contagiado por esse coronavírus. Quem serve a Deus não deve ser infectado de forma alguma. Este é o pensamento que predomina raras exceções. Porém, nesta passagem que está no início da mensagem, diz totalmente ao contrário. O sol nasce para justos e injustos. O Deus que eu e você servimos e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter o sol, quem é ruim da mesma forma. Terá o sol à sua disposição. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma forma. Quem é mau poderá ser vítima do coronavírus. Quem é bom da mesma forma. É igual para todo mundo. Então, João, qual é a vantagem de servir a Deus? Infelizmente, a maioria das pessoas pensa nas bênçãos materiais, na proteção física, na saúde, e desconsideram a principal vantagem: desfrutar a eternidade. Essas pessoas estão focadas nas coisas naturais, quem servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente. É triste isso. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda vamos ganhar. É por isso que muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. E por isso que muitas pessoas reclamam do coronavírus e da crise, pois não acreditam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que por trás disso tudo existe um propósito. Mesmo estando presenteado com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. E ele resolveu criar um sistema de recompensa, chamado na Bíblia de galardão,
para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo vivemos. E não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, só porque já temos a salvação. E essa bênção, esse propósito, pode estar escondido por detrás de toda essa crise. Para melhor elucidar essa mensagem sobre crise e propósito, vamos falar um pouco sobre o personagem bíblico muito conhecido. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Jó, ainda segundo a Bíblia, acordava na madrugada e fazia sacrifício a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um bom homem justo, temente a Deus, ou desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. Vamos resumir a história. Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto este mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou: soprou um forte vento e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. No obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente porque todo o seu dinheiro foi perdido e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem. A provisão, a sua família, a sua saúde, apesar de ser um homem super espiritual. Está começando a identificar a passagem do início da mensagem com a vida de Jó? Tiramos uma lição aqui. Deus não é um Deus que evita a tragédia. Deus te ensina a lidar com a tragédia. Deus não evita o coronavírus ou a crise econômica mundial. Ele te ensina a lidar com tudo isso, entende? Enquanto você ficar achando que Deus tem obrigação de evitar certas coisas que acontecem em sua vida ou na humanidade, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Por que esse coronavírus? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Tenho ouvido muito isso ultimamente, de pessoas questionando a Deus sobre o coronavírus, porque Deus está permitindo isso. Muitos cristãos estão sendo infectados. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo na igreja, estamos fazendo tudo certo, então Deus não vai deixar que ninguém seja infectado, que está próximo de nós, ou nunca vamos perder um emprego, ou receber um mau diagnóstico de saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Existem cristãos já infectados com o coronavírus. E creio que até alguns já morreram. Alguns perderam entes queridos. Jó não entrou na história porque era perfeito. Jó entrou para a história porque aquele superou a dor, a crise e dentro dela uma doença incurável. A crise, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossas vidas, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento ou o crescimento. São os únicos dois destinos da crise.
A crise é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a crise que estamos vivendo hoje para crescer ou para sofrer. E isso depende de como está a sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que aconteceram em sua vida, oriundo dessa crise mundial. Deus permite as crises, as dores, as decepções, para aprendermos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não aprendem com a crise, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. E todos na humanidade, sem exceção, estão tendo essa oportunidade. Você está tendo uma oportunidade para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão, mas você de alguma forma continuou caminhando sem pedir perdão, mesmo sabendo que se você não perdoar, Deus não perdoa. Você está com a oportunidade de colocar a sua vida em ordem agora. Se organizar, deixar o passado para trás, arrumar o que está errado em sua vida e viver o propósito de Deus pode estar escondido detrás dessa crise. Chegou a hora de parar, fazer uma autoanálise, criar comunhão com Deus, levantar e andar para um novo de Deus para a sua vida. As coisas acontecem sobre justos e injustos. Essa crise global é sobre justo e injusto. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída, sempre haverá um futuro. Quem serve a Deus tem o auxílio, tem a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso? A chuva caiu sobre o justo e injusto. O problema não é o que acontece com você durante essa crise. O problema é sobre o que você vai fazer. Você pode dizer agora, perdi tudo, perdi meu emprego. O que você vai fazer com relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e recomeçar? Saiba que servimos um Deus de recomeço. Você pode falar, minha família quer sair de casa, essa crise abalou, mas a minha família, Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão para sua família querer sair de casa. Será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Será que essa crise tem a ver com isso? Muitas vezes as dores e as crises, como no caso de Jó, vão trazer uma auto-reflexão. Jó ficava sentado, coçando as suas feridas com um caco de teia e refletindo sobre toda a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um dos seus amigos, falava para Jó: seu primeiro estado, um homem mais rico do Oriente, uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Você tem aproveitado este momento de crise para fazer uma auto-reflexão? Você crê que essa crise mundial pode ser uma grave oportunidade para recomeçar a ver o sonho de Deus? Você crê que o seu futuro poderá ser surpreendente e incomparável ao seu presente ou passado? Esta palavra de destino tem propósito de chamado. Só tem que servir a Deus. Essa palavra de certeza de futuro somente um servo pode ter. Independente de como possa estar a sua vida hoje, com toda essa crise assolando a humanidade, Deus vai te tirar dessa situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? O normal é partir para a murmuração, reclamação, tudo o que fere a nossa fé.
congela nosso coração. Ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores e frustrações, com as crises. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse aqui que ele não nos livrará da aflição. Ele apenas nos dá certeza que do meio da aflição ele estará conosco. Você crê nisso? Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar, falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador dos milagres, o autor e consumador da fé, o homem que tinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara para você sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. O medo é o pior vírus que existe. Você está no barco, se olhar para a tempestade, terá medo, mas se olhar para Jesus, terá fé e esperança. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima, culpando todo mundo, culpando a Deus, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está com você. Você precisa aprender a escutar quem tem a última palavra, Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nessa situação e Jesus está aqui comigo, dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começa a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar, a palavra será liberada. Pense nisso. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir esta mensagem, Deus está te falando assim: meu irmão e minha irmã, você está no mundo natural e você está sujeito às coisas naturais. Crises, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade, durante esta crise. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender em meio às crises da vida. Quando está tudo bem, tudo andando a mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor e na crise, como estamos vivendo hoje, quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamento. Quando caímos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar o outro obstáculo. Teremos mais fé, esperança, atitude. Falamos:
Eu passei por aquela situação, eu superei, eu vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, porque vou afundar agora, existe motivo na sua dor, nessa perda, nessa frustração, nessa crise. Tem um motivo, pois Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para o outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa maturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem, Deus não existe. Deus não gosta de mim. Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé, no meio dos nossos piores dias, e agora em dias incertos que assolam a humanidade, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Você acredita nisso? Você acredita nisso, meu irmão e minha irmã? No pior dia do meu deserto, iniciava-se um ciclo da minha vida que está refletindo hoje, sozinho, num quarto cheio de dívidas. E foi nessa dor que amadureci, foi nessa dor que escolhi crescer. Foi nessa crise que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor e das crises nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Repito, não é só você, não é só a humanidade, mas todos estão tendo uma nova oportunidade ao mesmo tempo. Só não vê quem não quer. Mas isso é evidente. Você não sabe, mas o que aparece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de uma outra. O que você vê como fim, Deus vê como começo. Você tem a visão do sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa crise. Você vai ter outro nível de pensamento. Quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura, durante esses dias sombrios que estamos vivendo. Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. E a única coisa que ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Essas situações acontecem para te amadurecer. Estamos vivendo um amadurecimento global, porém só amadurece quem quer. O que Deus está permitindo na humanidade não foi para trazer o sofrimento, mas sim para trazer crescimento. A crise somente vem para nos ensinar. Você somente passa por um próximo nível depois que passa na prova. E agora chegou a hora de você ser aprovado. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça na terra. Porque só quando você cresce é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado. Mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber o milagre em sua vida. E agora, meu irmão e minha irmã, é o grande momento de você provar isso para você mesmo. Não somente você, mas todo mundo.
Não devemos temer algo venha sobre nós. Nós devemos temer algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas ou com o mundo, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue controle, descansa. Porque Deus tem controle sobre isso. Chegou o momento de você rever muitas coisas na sua vida. Nesse momento crítico, fazer a sua parte para Deus, fazer a dele. Você pode ser um profissional melhor, seja porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou um marido melhor, seja. Porque Deus não vai fazer isso por você. Você pode ser uma mãe ou um pai melhor, seja. Porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje. Ele sabe que você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje. E por ele ser um pai tão misericordioso, ele quer que você cresça, apesar dos seus erros, e continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua a mandar amadurecimento, e agora para todo o mundo, aquilo que você chama de crise. Ele continua dando novas oportunidades, aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi passou, entre outros, e que com a dor e as crises nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor, com as crises, você fica apaixonado, como eu sou hoje, é ensinar as pessoas a não voltarem lá. No meio de toda essa crise é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. E agora, gente, toda a humanidade está tendo a mesma oportunidade. Isso é glorioso. Você vai ficar de fora? Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável que estaria muito triste, frustrado, infeliz e até coisa pior. Quantas pessoas estaria perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida? Quantas pessoas poderiam estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido no meio dessa crise? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento dentro dessa crise? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra? Seja o que for, comece a viver o seu propósito nessa vida. Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. Deus quer te usar hoje. Você também precisa aprender com o que você está passando. Quando você superar uma crise, você se torna uma autoridade num assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, da crise, não terá autoridade em nada. Deus te dá experiência nessa crise para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes e ainda não entenderam essa grande oportunidade de mudança. Ou você supera essa crise e ajuda as outras pessoas, ou você fica por aí chorando. Você decide o que faz com a sua dor e com o seu sofrimento durante essa crise.
chegou o momento de crescermos pós-frustrações e crises. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você fica seus olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram o mesmo aconteceu. E você? O que vai decidir, meus irmãos e minhas irmãs? Venha comigo e levante-se. Não seja parte do problema, mas seja parte da solução. Ore comigo assim. Meu querido Deus, entramos em sua santa presença neste momento. Eu e meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amado Pai, eu oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam com um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. A humanidade está vivendo uma grande oportunidade de viver os seus propósitos, tanto globais quanto específicos. No meio desta crise, muitos propósitos se cumprirão. Eu creio que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreenda que a crise nos faz crescer, a dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação das dores e crises nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo das almas de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que elas acordem, Pai, e caminhem e não desperdicem essa oportunidade. Que essa crise que assola a humanidade seja o início de um novo ciclo de vitória e superação para todos os seres humanos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sua vida pode mudar hoje, se você entender isso. O seu propósito pode estar escondido por detrás desta crise. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45 diz: Deste modo, vos tornareis filho do vosso Pai que